Oi, minha linda! Seja muito bem-vinda a mais um encontro. Aqui eu ajudo mulheres desacreditadas no amor a atraírem o seu homem ideal. Eu sou Morgana Andrade, psicóloga especialista em relacionamentos. E hoje eu vou falar para você sobre como se comportar no primeiro encontro. O que fazer no primeiro encontro? Isso mesmo, você tem dúvidas? Não sabe como é que faz direito, não sabe o que pode fazer, o que não pode fazer? Se sim, fica aqui até o final que esse conteúdo é pra você. Isso mesmo. Começar dando boa noite aqui, sejam todos muito bem-vindas, vocês que estão chegando. Vou avisar aqui as pessoas, a live de hoje vai ser muito interessante. Vai ser sobre esse assunto tão falado, né? Então, legal de se ouvir, que é o primeiro encontro. O que fazer no primeiro encontro? Como agir no primeiro encontro? Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo outro? O que eu não devo fazer? O que foi que eu fiz de errado? Por que o primeiro encontro não chega no segundo encontro? E aí, você sabe as respostas para essas perguntas? Se você não sabe as respostas para essas perguntas, fica aqui comigo, começa a colocar aqui as dúvidas que você tem na interrogaçãozinha, que a gente vai falar sobre isso agora, tá certo? Vou só enviar aqui para algumas pessoas, envie para as amigas de vocês também, né? Porque elas querem, as que querem realmente ter o segundo encontro, ter o terceiro encontro e por diante. Tá bom, meninas? Que sejam todas muito bem-vindas a mais uma live. Oi, Nazaré, boa noite. Isso mesmo, pessoal, vão chegando, vão se acomodando, enquanto a gente vai falar sobre esse assunto muito importante. Como é que vocês estão? Como é que passaram o dia de vocês? Quero saber se vocês estão bem. Oi, Grazi! Sejam todas muito bem-vindas ao meu Instagram. Aqui a gente fala sempre sobre como você atrair o seu homem ideal. Mas hoje a gente vai falar sobre o que fazer no primeiro encontro. Eu vou até colocar o tema da live aqui. O que fazer no primeiro encontro. Vou pedir desculpa a vocês pela minha voz. Eu tô doente, mas eu fiz questão de vir aqui trazer esse conteúdo pra vocês, que eu preparei com tanto carinho e que tenho certeza que vai agregar bastante. Então vamos lá. Aqui tem as minhas filhinhas, né? Preparei muita coisa pra vocês. Então, o que o primeiro encontro deve ter? Deixa eu só fixar aqui. Vamos lá, vou fixar. Oi, Andréa, linda. Fixar aqui o comentário. Mandem para as amigas de vocês que precisam ouvir isso. Oi, Ninha. E é isso, gente. Vão entrando. Qualquer coisa eu peço ajuda aqui. É uma aguinha, uma pastilhinha aqui. Porque a voz tá quase falhando. Mas vamos conseguir, vamos conseguir. Nada que nos derrube, né? Desculpa, tá, gente? Acontece, né? Então vamos lá. O que fazer no primeiro encontro? Vocês sabem o que fazer no primeiro encontro? O que fazer, principalmente, o que fazer no primeiro encontro para gerar o segundo encontro? O primeiro encontro, ele é muito importante, ele é extremamente importante. Porque é um encontro que tem que causar boa impressão, mas ao mesmo tempo você não deve estar ansiosa para aquilo, tá? Você não deve estar tão ansiosa para o primeiro encontro, ao ponto de você acabar destruindo tudo, colocando tudo por água abaixo. O primeiro encontro, ele deve causar boa impressão. Ele deve ser um encontro para vocês se conhecerem, para vocês verem a conexão que vocês têm. Porém, o primeiro encontro não vai te dizer tudo, tá? Não vai trazer todas as respostas que você quer sobre aquele cara. Mas, o que a gente puder colher de informação no primeiro encontro é extremamente importante. Por quê? Porque aí você vai conseguir identificar se aquele cara é o cara ideal para você ir pelo menos para o segundo encontro, para você ir para o terceiro encontro e de lá vocês conseguirem começar a namorar, né, e ter algo sério. Coloca aqui na interrogaçãozinha quem quiser saber qual a sua maior dificuldade para o primeiro encontro. Aqui, a Lilian falou, algo natural, não entrevista de emprego. 0 ex. Boa. 0 ex. Isso. Assim, não existe uma regra, sabe, Lilian? Não existe uma regra. Não sei se você prefere Lilian ou Rafaela.
Não existe uma regra pra gente falar ou não falar no primeiro encontro. Existem pessoas que quando falam do ex, olha só a interpretação. Existem pessoas que quando você fala do ex não vai gostar, vai achar que você ainda gosta do ex, que você ainda tá apegada a ele. Muda muito a forma que você vai falar. Outras pessoas vão interpretar que você fala do ex, e o fato de você falar do ex é justamente porque você sempre está se relacionando com alguém, você sempre está namorando com alguém, e aí você já vai mostrando um pouquinho do seu posicionamento em relação àquele encontro, um pouquinho do que você quer. Aqui veio, né? Aqui veio. Oi, Lari, boa noite, Priscila, Carol. Vamos lá. Uma das coisas mais importantes, não é isso, Lilian? Uma das coisas mais importantes que você tem que fazer é você se posicionar. E eu vou explicar pra vocês. E vou contar pra vocês alguns fatos, tá? O mais importante do primeiro encontro de tudo é você se posicionar. Ah, Morgan, mas eu tenho medo de me posicionar, de falar já que eu quero um relacionamento sério e o homem achar que eu sou louca. Ok, mas existem formas e formas de se posicionar e vocês vão sair daqui hoje sabendo exatamente a forma correta de se posicionar para você ir para o segundo encontro, né? Então, assim, tá errado, Morgan? Eles vão achar que eu sou louca se eu me posicionar. Tá errado, sim. Duas formas de se posicionar e dizer que você está procurando um relacionamento sério, que você quer um relacionamento sério. A errada é você chegar pro cara e dizer, eu quero muito namorar. E aí, qual é a sua intenção? Não, você não precisa chegar para um cara para falar isso, se você vai assustá-lo. Até porque se ele chegasse para falar isso no primeiro encontro, provavelmente você também iria se assustar, não é isso? E a segunda forma correta. No meio da conversa, vocês estão lá, vocês estão conversando, e no meio da conversa, você vai começar a falar da sua vida. Você pode começar a falar da sua vida amorosa, você pode falar sobre o seu posicionamento diante de todos os casos que já passaram. Você pode falar uma coisa engraçada da sua vida, algo do tipo, certo? Você pode entrar no assunto, você pode puxar um gancho do assunto dele. E aí, você vai encontrar uma forma de falar pra ele que você é uma menina que gosta de relacionamentos sérios. A partir do momento que você fala que teve vários namorados, que só sabe o que é namorar, que teve poucos primeiros encontros na sua vida, ele já vai sacar qual é a sua. Agora, mas Morgan, eu já tive vários primeiros encontros. Ok, não tem problema. Leva na brincadeira, fala com ele na brincadeira, como se você já tivesse tido vários primeiros encontros e que você não se satisfez. Mas mostre pra ele que você é uma pessoa que quer um relacionamento sério. Agora, você não vai dizer que quer um relacionamento sério com ele, porque você mal conhece ele, você não tá carente ao ponto de ficar com o cara, ou melhor, de sair com o cara a primeira vez e já dizer que quer um relacionamento sério com ele. Não. Você vai falar, você vai deixar a impressão pra ele que você quer um relacionamento sério e que você está conhecendo pessoas. Olha a mensagem que você vai estar passando aí quando você diz que está conhecendo pessoas. Ele não vai sair correndo desesperado. Poxa vida, ela quer me namorar. Não. Pelo contrário, isso vai atraí-lo muito mais a você, porque ele vai pensar, caramba, então ela tá escolhendo pessoas. Então ela tá conhecendo vários homens. Então eu tô nessa competição. Eu quero ganhar. Porque o ser humano, ele é competitivo e ele vai querer ganhar. Se ele vai querer ganhar, ele não vai querer vacilar contigo. Já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar nessa estratégia? E talvez, sem querer, o homem, ele acaba de maneira inconsciente entendendo que isso é o certo. Como Lilian falou aqui, homem gosta de desafios. Isso mesmo, homem gosta de desafios. Não é que ele gosta do que é mais difícil sempre, né? Mas ele gosta de desafios. Muitas vezes o cara que só liga... O cara que só liga pra você quando quer ir transar. Isso, existe muito o cara que só liga pra você quando quer ir transar. E aí o que é que você vai fazer, minha linda? Você vai mostrar através das suas atitudes que não é isso que você quer. Que transar é bom, que tá com ele é bom, que se você já tiver dormido com ele e tal, mas que você não quer só transar. Inclusive, vou falar pra vocês, e aí? Dormir com o cara ou não no primeiro encontro? Já falei sobre esse assunto algumas vezes aqui.
mas posso falar de novo pra vocês. Então, meninas, primeira coisa que você deve saber quando você vai para um encontro é, primeiro encontro você vai se posicionar, porque se você não se posiciona no primeiro encontro e você fica com medo de falar o que você quer, primeiro, pode ser que o segundo encontro nem ocorra. E segundo, você precisa mostrar sua autoconfiança. Você vai passar a imagem pra ele de que, poxa vida, essa menina realmente sabe o que quer da vida. Ela tem muita autoconfiança, porque pra ela chegar pra mim pra dizer isso, poxa vida, essa menina é diferente. Aí vou contar pra vocês uma história. Quando eu comecei a ficar com o Henrique, pra quem não conhece ainda, Henrique é meu atual namorado, né? Meu futuro marido. E quando eu fui ficar com o Henrique, foi depois de todo um desenvolvimento pessoal que eu fiz, que eu sofri muito pelos homens, que eu não sabia muito me portar, não sabia onde eu tava errando, sabia que tava fazendo tudo certo, enfim. E eu contei pra ele, nas entrelinhas, no primeiro encontro, ele já sabia que eu estava conhecendo outros meninos e que a minha intenção era de namorar. E ele, lógico que não ia ficar pra baixo, lógico que ele não mentiu, mas não ia ficar pra baixo. E também contou que tinha 2 meninas que estavam afim dele. E era verdade, era real isso. 2 meninas afins dele. E que uma, inclusive, roubou um beijo dele na semana passada. E aí, se fosse em outros tempos, antigamente, no passado, em um passado sombrio que eu tive, eu iria pensar, poxa vida, ele tá saindo comigo e com mais 2 meninas. Então, com certeza, eu não vou me dar bem nessa relação. E aí, o que era que ia acontecer? Toda vez que eu tivesse que marcar um encontro com ele, tivesse tentando falar com ele e ele não respondesse, demorasse pra responder ou não marcasse um encontro comigo, eu ia pensar o quê? Ah, ele tá ficando com outra menina. Ele tá ficando com uma das 2 meninas. Eu poderia pensar assim? Poderia. Mas eu tava com a autoestima tão boa, eu tava tão bem na minha cabecinha, que é o que eu vou passar pra vocês também hoje. Eu tava tão bem que o que foi que eu fiz? Não tem problema. São 2 meninas, ok. Então somos 3. Somos 3 e vamos entrar nesse páreo aí. Ele também estava concorrendo, né, com outros homens e ele sabia disso. Isso não é joguinho, gente. Eu não gosto de falar de joguinhos, de frases feitas. Odeio. Isso é apenas você se posicionar na maneira correta e da maneira que está acontecendo. Você não vai mentir, você não vai inventar, você não vai fazer nada. Você vai apenas se posicionar da maneira... Tirar um barulhinho que tá aqui. Você apenas vai se posicionar da maneira correta. Da maneira que você realmente deve fazer. Por que, Mog? Porque tá certo. Porque é o certo. Poxa vida, você se prepara, passa o dia todo pensando no encontro, que muitas vezes o primeiro encontro é muito estressante, porque causa muita ansiedade. A gente não sabe muito bem como é que a gente vai fazer. E aí a gente termina ficando temerosa. A gente fica temerosa. Será que eu vou falar isso tá certo? Será que tá errado? E o que é que eu vou fazer pra chegar no segundo encontro? Já vou dar um spoiler pra vocês do conteúdo de hoje. Meninas, não é o fato de você fazer tudo certo, tudo errado, falar palavras certas. Desculpa, falar palavras erradas. Desculpa. Que vai fazer ele ir pro segundo encontro. Não, não é isso. Eu vou explicar pra vocês o que é. Beber uma aguinha aqui. Oi, Fabi, seja muito bem-vinda. Rosângela falando aqui. Então, eu vou usar uma pastilhinha aqui, tá, gente? Desculpa, gente, eu não quero cancelar essa live de forma alguma. Com vocês. A Rosângela tá perguntando. Quando o cara tem namorado e fica ligando. Qual a resposta que você daria pra ele, Rosângela? O que é que você faz hoje? Hoje, como é que você se posiciona? Eu vou te falar de um posicionamento, mas hoje, como é que você se posiciona? Coloca aqui nos comentários pra eu saber. Vocês, meninas, como que vocês se posicionariam? Como vocês já se posicionaram? O cara tem namorada e fica ligando pra sair com você. Você quer ser a outra? Você não quer, né? Com certeza você não quer ser a outra. Se você não quer ser a outra, como é que você vai dar abertura pra um cara desse? Não vale a pena se dar abertura pra um cara desse. Eu já passei por isso em alguns momentos e o que foi que eu fiz? Eu simplesmente cheguei pro cara. Não adianta a gente dar lição de moral, né? Mas cheguei pro cara e disse, olha, você tem algumas opções, na verdade. Uma delas é você dizer, olha, você é um cara legal, muito interessante. Talvez você esteja com problemas no seu relacionamento. Um dia, quem sabe, se você terminar,
tiver solteiro, tiver disponível, eu tiver solteira, eu tivesse disposto, eu tiver disposta, aí a gente conversa, tá? É uma das opções que você pode falar. A Rosângela tá dizendo, falo que não vou porque se fosse comigo não ia gostar. Isso. Ótima resposta. Só que aí, só acrescenta um pouquinho, Rosângela, porque você tá dando essa resposta, ele vai continuar te ligando. É isso que tá fazendo ele continuar te ligando. Porque você tá colocando só pra você. Não, eu não vou, porque se fosse comigo eu não ia gostar. Essa resposta é muito boa, mas ela não é suficiente. Ela não é suficiente pra ele parar de falar contigo. Certo? O problema todo é esse. É isso que ocorre. Não é suficiente pra ele parar de falar. O ideal é que você se posicione pedindo pra ele não ligar. Olha, eu não queria que você me chamasse mais pra sair. Primeiro, que eu não acho correto. Segundo, que eu não vou sair com você. Eu não saio com pessoas comprometidas. Eu tenho as minhas formas de pensar. Não estou criticando você. Se você quer sair. Você pode até dizer, me sinto lisonjeada por despertar a curiosidade e o interesse de alguém. Mas eu não vou. Eu tenho os meus valores, eu tenho as minhas convicções. Aí você pode falar o que você falou, né? Se fosse com você, você também não iria gostar. Porque se você falar só que se fosse comigo eu não iria gostar, isso vai trazer muita margem para que ele continue falando contigo. É por isso que ele não parou ainda de falar. Certo? Desculpa, gente. Acho que tá respondido, né? Primeiro encontro é uma coisa que dá muito trabalho. A gente passa o dia ansiosa, a gente vai escolher a roupa, a gente vai escolher a maquiagem, a gente vai escolher a bijuteria que a gente vai usar e termina dando muito trabalho. Porém, minha linda, se não tiver o primeiro encontro, infelizmente não tem o segundo, né? Então, precisa ter o primeiro encontro para poder ter o segundo encontro. Senão, não adianta. Então, por isso que a gente precisa realmente fazer esse bendito desse encontro. E aí, eu trago para vocês. Qual o melhor momento de fazer o primeiro encontro? O melhor momento de ter o primeiro encontro é quando você está bem emocionalmente. Quando sua autoestima está em dia. Por quê, Morgue? Mas aí eu acabei de sair de um relacionamento, porque eu tava ficando. O cara me deixou. Tô super triste. Eu não vou para esse primeiro encontro? Você pode até ir, mas você precisa ter em mente que talvez você esteja carente demais. Quando você tem a tua consciência, isso, você vai saber que aquele cara, você pode diminuir muito do que ele falar pra você, tá? Porque quando a gente tá carente, isso é inato, é do ser humano. Quando a gente tá carente de afeto, de palavras, às vezes a gente tá tão carente que o cara fala uma palavra, você tá tão linda hoje, você já se apaixona, ele é o homem da minha vida. E é justamente nesse momento que os problemas, eles acontecem. Por quê? Porque a gente vai se apaixonar por um simples elogio, vai achar que o homem é o cara ideal para a nossa vida e o que é que vai acontecer? Simplesmente, minha linda, você vai se apaixonar por um cara que você imagina e não pelo cara que ele realmente é, certo? A Lara tá falando, Morgana, o que fazer quando o cara... Acho que ela queria botar demonstra. Demonstra que ele é um relacionamento, te trata bem, mas sempre de joguinhos. Minha linda, esse cara, o que fazer? Eu falaria pra ele. Só que assim, você não fala pra ele, tu tá jogando, porque tu tá jogando, porque tu tá fazendo isso. Não. Você pode se colocar já na situação. E você já pode dizer nas entrelinhas, olhe, não precisa fazer joguinhos. Eu entendo que talvez funcione pra outras meninas. Pode até ter funcionado até hoje pra mim. Mas eu percebo e não funciona mais. E sabe por que eu percebo? Porque eu sou uma mulher super madura, eu sou uma mulher que consigo entender o que é que as pessoas estão tentando fazer e eu acho que não precisa. Quanto você for mais natural possível, isso com certeza vai fazer com que eu tenha mais interesse ainda por você. Então, você acaba falando isso pra ele. Mostra pro cara que ele tá fazendo joguinhos. Mostra pro cara que isso não funciona contigo. Mostra pra ele que tá errado. Que não é assim que ele vai te conquistar. Que ele sendo muito mais natural, é assim que ele vai conseguir chegar no segundo encontro. E é justamente uma das coisas que eu ia falar pra vocês agora.
Como é que você vai fazer para melhorar o seu primeiro encontro? Como fazer para o seu primeiro encontro ser maravilhoso? Primeiro encontro. 2 coisinhas que vocês devem ter em mente. Gente, desculpa, deixa eu beber mais um pouquinho de água. Primeiro, para que serve o primeiro encontro? Causar impacto e gerar o segundo encontro. A não ser que você queira só ficar, né? Mas se você quer ter um relacionamento, o primeiro encontro serve para gerar o segundo encontro. E o que é que você deve fazer? 2 coisas que você deve ter em mente no primeiro encontro. Primeiro, espontaneidade. Quanto mais espontânea você for, mais conexão você vai gerar. Por quê? Porque você vai passar muita verdade. Você vai passar exatamente o que você é. E meninas, os homens estão cansados. Do jeito que a gente também cansa, né? Eu não mais. Mas do jeito que vocês estão cansadas de encontrar homens que não fazem o tipo de vocês, que só querem levar vocês pra cama, que só querem ter o primeiro encontro, os homens também estão cansados de encontrar mulheres do mesmo jeito. Por isso que se ele encontra mulheres do mesmo jeito, o que é que o homem faz? Ele encontra uma fórmula. E ele pensa, pronto, essa fórmula aqui dá pra eu levar pra cama, essa fórmula aqui dá pra eu dormir à noite. E eles começam a replicar essa fórmula em todas as meninas que ele conhece. Só que o que é que você vai fazer? Quando ele chegar em você, ele vai perceber o diferencial. E se você for natural, se você for super espontânea, eu te garanto, esse cara, ele não vai agir da mesma forma que ele age com as outras meninas. Ele não vai agir. Ele vai agir totalmente diferente. É isso que você tem que ter em mente no primeiro encontro. Espontaneidade. Muita espontaneidade. Eu vou contar a história pra vocês. Olha só. Desculpa, gente. Olha só. Eu tenho uma paciente que ela chegou pra mim dizendo que tava com muita dificuldade no primeiro encontro. E a gente foi conversar. Ela é uma pessoa super engraçada. O humor dela contagia. Só que quando ela saía com os homens, ela tinha medo. Do nada, ela criou na cabeça dela que os homens não iam se interessar se ela fosse muito engraçada, se ela colocasse as coisas dela, as coisas da forma que ela pensava. E aí, ela meio que vestia um personagem. Quando ela ia sair com os caras, ela vestia um personagem. Ela só mostrava a parte dela séria, ela só mostrava a parte dela responsável, que ela é uma pessoa muito responsável, uma pessoa muito bem sucedida. Mas ela só mostrava essa parte pra ele. E ela não conseguia chegar no segundo encontro, muitas vezes ela não chegava no segundo encontro. Só que aí depois de conversar, depois de eu entendê-la, eu perguntei pra ela, tu não mostra teu humor não, o quanto tu é engraçada, porque ela é super engraçada até nas sessões. Tu não mostra, não, eu tenho muito medo de me expor dessa forma. Eu disse, pois então, a partir de agora, uma das melhores coisas que você tem a fazer é mostrar o seu humor. Sabe aquelas pessoas que riem da própria desgraça? Que fazem humor com a própria desgraça, com a própria coisa ruim que aconteceu com elas? Pronto, é ela. Ela é super bem-humorada, eu morro de rir nas nossas sessões. E eu falei pra ela, gente, a partir do momento que ela começou a mudar o posicionamento dela e que ela começou a demonstrar quem ela era de verdade, não é que todo mundo tem que ser bem-humorado, tem que ser engraçada. Não. Mas ela tinha que ser ela. Se ela é uma pessoa séria, ela vai se comportar como uma pessoa séria. Se ela é uma pessoa engraçada, ela vai se comportar como uma pessoa engraçada. Porque senão o homem, ele vai gostar daquela pessoa séria. E depois que você virar uma pessoa engraçada, que você já é, como é que vai ser? E vice-versa. Então, ela começou a se sentir muito mais à vontade pelo fato dela ser a pessoa que ela é. Porém, ela tinha uma das maiores vantagens de conexão de um relacionamento, de um primeiro encontro para chegar no segundo encontro, que é o bom humor. O senso de humor. Você fazer o outro rir. Gente, todo mundo quer rir. Todo mundo quer se divertir. Quanto tempo você não passa no celular olhando vídeos engraçados, reels, no YouTube, olhando vídeos de pessoas que vão te fazer rir. Você segue aquela pessoa que te faz rir, aquela pessoa cômica, aquela pessoa engraçada. Quanto tempo você não passa? Isso faz com que você fique muito mais feliz naquele dia. Isso faz com que você se distraia. Isso faz com que você pense em coisas de uma maneira muito mais leve. Então, ela tinha uma das características que mais conectam um casal, que é o bom humor. É ser feliz. É demonstrar que está feliz. É demonstrar que pode superar as dificuldades. Isso é primordial para o relacionamento. Primordial mesmo. Não tem nem o que vocês
pensarem ou acharem que não é. Aí eu vou dar um exemplo pra vocês. Você já assistiu muita comédia romântica? Nossa, gente, quando eu sofria por amor, assistia um monte de comédia romântica. Tava em casa no domingo sem um convite, nada pra assistir comédia romântica. E vocês já perceberam o que acontece nas comédias românticas? A maioria delas, meninas, na maioria das comédias românticas, que no final, a gente já sabe o final, né? No final ela vai ficar com o cara, ou ela fica com outro, mas o cara se apaixona. No final o cara sempre se apaixona por ela, nessas comédias românticas. Vocês já perceberam uma característica primordial em praticamente todas elas? Todas, acredito que não, mas praticamente todas elas. A menina, ela é super bem-humorada. Até pra chorar, ela chora e fala para as amigas dela de maneira cômica. Até porque é uma comédia. Então ela vai passar isso. E muitas vezes a gente assiste comédia romântica porque a gente quer rir, a gente acha engraçado, a gente se identifica, né? A gente se identifica com o romantismo e a gente quer rir. A gente não quer aquele filme de romance pesado, aquele drama. A não ser que a gente esteja no relacionamento, a não ser que a gente esteja querendo ver outras coisas. Mas geralmente a gente vai pra comédia. Então, lembra bem disso, frisa bem isso. O humor é uma das coisas mais importantes para manter um relacionamento bem. Seja ele qual for. Seja ele no primeiro encontro, para passar pro segundo encontro. Seja ele já dentro de uma relação. Nós, seres humanos, todos nós seres humanos, temos modos, formas de nos comportar. E a forma ideal para a gente chegar em um relacionamento a dois, e aí entra até em outros relacionamentos, é você estar feliz, é você levar alegria para aquela pessoa. Porque o que gera o segundo e o terceiro encontro é o sentimento, é a sensação que aquele encontro teve. Se for uma sensação de um encontro, de uma entrevista, como falaram aqui no começo, o cara ele não vai querer outro encontro. Já basta, né? Entrevista de emprego, já basta o trabalho dele, ele não quer. Ele quer algo leve, ele quer algo para se distrair, certo? E você também não vai querer. Então, ele tem que ser algo que faça com que o homem, de uma maneira até inconsciente, ele pense, poxa vida, aquele encontro foi tão bom. Eu saí tão leve, eu saí tão feliz. Às vezes ele não sabe nem o motivo, mas é porque ele riu. Simplesmente porque ele riu várias vezes. Certo? A Lilian tá perguntando aqui. Quando o cara diz... Quando o cara diz... Eita, Lilian, ótima pergunta. Olha, presta atenção a isso. Quando o cara diz que é melhor a gente não se beijar no primeiro encontro e não paga a conta, é normal me sentir constrangida. Tem duas coisas aqui. Eu vou mudar só um pouquinho a tua palavra de normal por comum, certo? Então vamos lá. Quando o cara diz que é melhor a gente não se beijar no primeiro encontro e não pagar a conta, é normal me sentir constrangida. Primeira coisa, você está totalmente congruente de se sentir constrangida. Mas o que é que constrange a gente? São coisas que a gente não espera. Ele fez o que você e a maioria das mulheres não ia esperar. Com certeza. Principalmente a parte de não se beijar. Pagar a conta, muitos homens já estão não pagar a conta, muitos homens já estão fazendo isso. Mas não se beijar é algo que é mais difícil. Particularmente, vou te falar, conversei com um amigo meu hoje sobre isso, inclusive. No primeiro encontro que eu saí com o Henrique, meu atual namorado, namoro super sério, ele não me beijou, ele não tentou me beijar. E eu saí do carro pensando, poxa vida, velho, ele não tentou me beijar. Será que ele não gostou do encontro? Será que ele não gostou de mim? Mas ele mal saiu, já tá mandando mensagem, deu tempo nem eu subir no meu prédio. Mal saiu, já tá mandando mensagem, já tá falando da gente se encontrar de novo. Como assim? Esse cara não me beijou. E eu ficava sempre sem conseguir entender direito, né? Porque ele não tentou me beijar, porque todo homem tenta me beijar. Então, ele me constrangeu também nos meus pensamentos, né? Isso constrange. E não pagar a conta, aí a gente vai para outra esfera. O homem que não te convida para sair e não paga a conta no primeiro dia, ele não está falando sobre uma questão puramente financeira, tá? Aí eu vou falar para vocês na mente dos homens. Claro que cada um pode pensar de uma forma. Ele tá deixando de fazer uma gentileza. Ele tá deixando de ser romântico. Ele tá deixando de ser cordial. Isso é muito ruim. Porque isso também pode fazer com que você não queira ir para o segundo encontro.
Ele não tem nem noção disso. O pagamento no primeiro encontro é pela gentileza. Não é pelo dinheiro. É simplesmente pela gentileza. Só que muitos homens, essa forma que você falou aqui, dele se posicionar é complicada, né? Dele mesmo falar que não paga a conta, que não se beija no primeiro encontro, é complicada. Porque você tá vendo o quanto ele não é natural. Ele não tá sendo um cara natural. Ele tá sendo um cara metódico. Talvez ele faça isso com todos os encontros. Talvez ele já vá numa expectativa e uma ansiedade muito grande de que seja perfeito. E não é perfeito, gente. Perfeito é o que tá mais próximo de ser ideal. Quando eu falo pra vocês, ideal é o encaixe perfeito. É o encaixe perfeito. Não quer dizer que aquilo vai ser perfeito, né? Então, assim, alguns homens hoje em dia, eles já pensam assim, poxa vida, eu vou pro primeiro encontro, às vezes não tem nem o segundo encontro e toda vez eu tenho que pagar o primeiro encontro. Toda vez eu tenho que pagar o primeiro encontro. Aí vem a mulher e diz, mas eu vou pro cabeleireiro, eu uso maquiagem, eu passo um tempão me arrumando e tal. Gente, isso não tem nada a ver. São as diferenças individuais. Você não precisa também ir para um salão para fazer uma escovinha para encontrar com o cara a primeira vez. Nem a segunda vez, nem a terceira vez. Morgan, mas você falou no comecinho de hoje do conteúdo que a gente tem que causar boa impressão. Sim, você vai causar boa impressão. Mas a sua impressão você vai causar muito mais com as suas palavras e com a forma que você está se posicionando, com a emoção que você passa para ele, do que como você está se arrumando. Ele falou que é melhor não se beijar e que não paga a conta. Bem, não pagar a conta não é que não seja normal, mas não é comum. E esse cara tá mostrando já como é que ele é pra você. Você tem duas opções. Uma, dá mais uma chance pra ver se a partir do segundo encontro as coisas melhoram. Ou você simplesmente ter as suas ideias e as suas escolhas, né? Não, se o cara no primeiro encontro já é metódico desse jeito, então talvez no segundo ele vai ser mais metódico ainda, no terceiro e por aí vai, tá? Eu vou dizer o que eu faria. Eu daria pelo menos mais uma chance. Mas não é mais nenhuma chance dele pagar e no segundo encontro ele vai ter que pagar. Não. É uma segunda chance pra ver qual é a dele. Porque não é comum. O que não é comum a gente também gosta, né? E já vá preparada. Já vá preparada para não ter que passar por esse constrangimento. E aí cabe também saber a situação exata, sabe, Lilian? Como é que aconteceu exatamente? Porque ele falou isso no primeiro encontro, como? Os homens acham que todas as mulheres são aproveitadoras hoje em dia. Eles acham que todas as mulheres são aproveitadoras. E que por isso ele vai pagar ou não para determinada mulher, mas que nenhuma vale a pena. Então, o que é que eu sempre oriento? Meninas, se ofereçam para pagar. Eu sempre me oferecia para pagar no primeiro encontro. Sempre. E aí eu já estava conhecendo o cara. Se ele aceitava ou não. Pelo menos o primeiro encontro. É um encontro. Um encontro. E fazer ser bom pro segundo, né? Para o segundo vir aí. Deixa eu levantar aqui. As pessoas chegaram. Maiane. Oi, Mai. Carolzinha. Limeira. Dani. Maíra, Silene. Oi, gente. Feliz por vocês estarem aqui. Vamos lá, vamos continuar. Tem uma pergunta aqui, tem outra lá embaixo. O que fazer quando seu marido não lhe dá mais atenção e lhe trai? Minha linda, eu vou te responder essa pergunta, mas põe na caixinha, só pra gente não sair muito do assunto, tá certo? Põe na caixinha, mas eu vou te responder sim, com certeza. Ou então eu volto aqui um pouquinho. Vamos lá, Nietzsche. Eu acho que é questão de cavalheirismo, o homem pagar sempre a conta, exceto se ele não tiver condições pra isso. A primeira vez, sabe, é essencial. Essencial. É questão de cavalheirismo ele pagar a conta, sim. Agora, as outras vezes, eu tô mostrando pra vocês a visão feminina juntamente com a visão masculina, tá certo? Existem pessoas que têm a crença de que o homem sempre tem que pagar, sempre tem que pagar, sempre tem que pagar. Só que, nem 8, nem 80. As pessoas podem entrar num acordo. Depois que tá namorando, pode entrar no acordo. Se o poder aquisitivo de vocês é muito diferente e ele quer ir para restaurantes caros, quer sair para lugares, faz questão de te levar para lugares onde é muito mais caro e que você não vai ter condição de pagar, o cara tem que se posicionar e ter noção de que ele tem que pagar, né? Agora, é importante que você ofereça. É importante que você se ofereça para pagar. Porque também, da mesma forma que para você a questão não é o dinheiro,
que ele vai gastar é o cavalheirismo pra ele. Vocês já pararam pra pensar nisso, meninas? Pra ele, a questão também não é o dinheiro. Pra ele, a questão é você se oferecer. Você conseguir mostrar pra ele que você não é uma menina aproveitadora que tá lá só por causa do jantar. Só porque vai comer bem, que vai beber bem, que vai sair pra tal canto. Entendeu? Da mesma forma que você pensa em uma coisa, ele também pode pensar dessa forma, tá? Já pararam pra pensar nisso? Pararam pra pensar nisso? Da mesma forma que você passa uma impressão, que ele passa uma impressão pra você, você também passa uma impressão pra ele. Já parou pra pensar que o homem pode não ter chegado no segundo encontro por esse pequeno detalhe que pra mim soa como uma besteira? Ele também deveria tentar o segundo encontro, não só porque ele pagou e você não se ofereceu, ele também deveria tentar o segundo encontro. Mas tem homens que às vezes, por uma coisinha minúscula, eles não vão pro segundo encontro. Acabamos de ver um exemplo aqui do cara que disse, não, é melhor a gente não se beijar no primeiro encontro. Ele viu, isso é uma regra muito grande, gente. Ele viu essa regra onde? Me parece que ele viu uma regra. Por isso que eu sempre digo a vocês, não vamos trabalhar aqui, não falo sobre joguinhos e frases feitas. Sempre que você me fizer uma pergunta, eu vou tentar contextualizar para que você não entre com joguinhos e frases feitas, para que você consiga levar isso para todos os relacionamentos que você tiver, tá bom? Nós mulheres já investimos caro na produção. Para mim isso tem que ser levado em conta. Eu falei disso, acho que você não estava ainda aqui na live, não sei. A gente investe sim na produção. E não quero aqui parecer machista, tá, pessoal? Não quero. Até porque cada pessoa pensa de uma maneira. Eu tô mostrando pra vocês como é a visão dos homens em relação a isso. Vão ter homens que vão ser super machistas que vão adorar pagar. Eles vão pagar porque são machistas, todas as vezes. Vão ter homens que vão pagar porque eles veem que você não tem tanta condição de pagar, então ele vai pagar, todas as vezes. Vão ter homens que eles vão pagar porque eles acham que é romântico, que é cavalheirismo e que ele deve pagar, todas as vezes. Só que às vezes essa conta sai muito cara. Às vezes essa conta sai muito cara pra você, né? E como eu falei, você não precisa super se arrumar. Sabe por que esse pensamento ocorre? Porque você tá pensando em se arrumar pra ele. E é isso que você tem que cortar. Pense em se arrumar pra você. Eu tô me arrumando pra mim. Porque eu quero sair bonita, porque eu quero chamar a atenção dos homens, ok. Mas eu tô me arrumando pra mim. Porque eu quero me sentir bem, porque eu quero me sentir linda, porque eu quero ser cortejada por mais de um homem de preferência, né? E quando você faz isso, você está indo se arrumando pra você. Então não importa o dinheiro que você gasta se arrumando pra você. Porém, eu sempre digo, não acho necessário você se arrumar, gastar dinheiro pra sair com um cara a primeira vez, nem a segunda vez, nem a terceira vez. Por quê? Morgue, mas eu vou toda feia? Não. Você vai bonita, você vai arrumada como você é. Mas a questão é a intenção. Você tá se arrumando mais pra ele ou você tá se arrumando mais pra você? Você precisa se arrumar muito mais pra você. Porque a energia muda. Você vai se arruma, faz de tudo. E se arruma e sai com o cara. E aí depois o encontro nem é tão bom, o cara nem valoriza tanto. Você vai chegar em casa super arrependida. Poxa vida, por que eu me arrumei tanto? Me arrumei, fiz isso, fiz aquilo outro. Pro cara sequer mandar uma mensagem, depois chegou em casa. Pro cara sequer dizer que ia fazer o primeiro... ia querer me ver no segundo encontro. Ou mais, pro cara nem te elogiar. Então, se arruma pro primeiro encontro, pro segundo, pro terceiro, pra todos. Mas não coloca essa energia no elogio dele. Você precisa se arrumar pra você e não pra ele. O importante é você se arrumar pra você e não pra ele. Isso é muito, muito, muito importante. Muito. E aí eu queria saber de vocês. Você tem ou já teve medo? Você tem ou já teve medo, vergonha de ir pro primeiro encontro? O primeiro encontro, gente, ele é um misto de emoções. A gente tem que se arrumar, a gente tem que estar linda, mas a gente tem que estar linda pra gente todos os dias. O primeiro encontro deve ser só mais um primeiro encontro. Porque dá trabalho, porque é cansativo, porque estressa, porque a gente termina ficando muito mal emocionalmente, porque a gente termina pensando milhares de coisas. Isso faz com que a gente chegue muitas vezes armada no primeiro encontro. E o primeiro encontro dá um trabalho danado, né? Dá um trabalhão, porque aquela expectativa, a gente quer desistir, a gente não quer mais ir. Dá um trabalhão pra gente chegar lá.
Mas como eu falei pra vocês, a gente só tem o segundo encontro se a gente tiver o primeiro encontro. Não tem outro jeito. Oi, Aline, saudades! Coisa mais linda! A Aline foi minha aluna de um curso meu, da turma 4. Foi a Aline. Não lembro se foi turma 4, turma 3. Acho que foi turma 3. Não lembro. Coisa mais linda ver a evolução da Aline. E aí, gente, o primeiro encontro, ele traz muita insegurança. Ele traz uma certa tristeza. Às vezes a gente tá tão traumatizada. Vai para tantos primeiros encontros, a gente não sabe como se portar, a gente não sabe o que pensar, que aí depois a gente vai e fica mal. Olha aqui, a Lari tá dizendo, no primeiro encontro me deu até dor de barriga. Isso, a gente fica tão ansioso que tem dor de barriga. Uma sugestão que eu vou dar pra vocês é, tá indo pro primeiro encontro, tá percebendo que tá meio ansiosa, coloca aquela música super animada, eu indico Celebrar de Jamil, uma música que eu amo, ou coloca a música da igreja, enfim, coloca a música pra você se sentir tranquila, diminui a expectativa e vai para aquele encontro como mais um primeiro encontro. Apenas mais um primeiro encontro. Alane, hoje já vamos pro 6º encontro. Ótimo, já tá pertinho de falar em namoro, né? Ou talvez já tenha até passado nesse momento. Olha só, 6º encontro, super conexão. Eu não sei se a Lari, quanto tempo se deu esses 6 encontros, né? Porque é relativo. Mas tô vendo que tem conexão aqui, que é muito importante. Vamos lá, Nietzsche. Mas depois da... Nietzsche aqui, gente. Mas depois da criatura que eu tive, que era amarrado, me deu um golpe, me tirou até o que eu não tinha, que era o mesmo amarrado, mas nunca. Aí tá certo. Olha só o que Nietzsche acabou de falar, gente. Trauma, né? Trauma. Eu conheço a história de Nietzsche há muito tempo. Ela passou por um trauma realmente muito difícil. E aí tem que ficar de olho mesmo pra não cair nesse golpe, entre aspas, esse golpe de novo, né? Porque uma coisa é o cara ser amarrado. Outra coisa é ele ser amarrado e ainda gastar o seu dinheiro, ainda ele dar o golpe, isso é muito mais complicado, né? Do que se pensa. Oi, Marlene, Morgana, seu cabelo tá grande, lindo. Tá bem grande. Foi a primeira vez que eu deixei ele crescer tanto. Muito obrigada, linda. Vamos lá. Maiara. Já tive um primeiro encontro, me arrumei tudo. E o cara nem sequer me elogiou. E foi aquela empolgação. Acabei que nem teve segundo encontro. Olha aí, tá vendo? A questão é a intenção. Às vezes a gente nem se arruma tanto. Mas a gente tá com energia tão boa. A gente quer tanto que as coisas fiquem legais naquele encontro. A gente consegue passar tantos momentos felizes, tantos momentos de gargalhadas, tantos momentos engraçados, legais, alegres, que aí o cara termina dizendo você é tão linda. Você sabe quando o cara diz você é linda, que a gente é linda? Não é porque é só a questão física. Geralmente quando você tá muito arrumada, quando ele não lhe viu tão arrumada outras vezes, e quando você tá arrumada uma vez, aí ele vai e diz que você tá linda. Mas muitas vezes, e a maioria das vezes, o homem diz que você tá linda por um conjunto de coisas. E o principal, a sensação. É um conjunto de sensações e é aquilo que você traz pra ele. Gente, levar uma sensação boa pra alguém é muito bom. Ainda mais no encontro. Já aconteceu com você de você estar com pessoas que têm uma energia ruim, têm uma energia baixa e que só te prejudica, que você não quer mais estar perto dessas pessoas? Olha aqui, a Maíra tá falando que no primeiro encontro ela fez de tudo, que a expectativa danada dele sequer elogiou, não teve o segundo encontro. Ela se desempolgou. Homens que estão assistindo também, que eu sei que tem homens aqui, apesar de eu falar mais específico para mulheres, vocês também precisam aprender, né? A mulher é muito mais sensível do que o homem. Então, o peso que tem o elogio para um homem não é o mesmo peso que tem para a mulher. A mulher, ela vai se sentir muito, muito mais feliz. Com toda certeza. Do que o homem. Aqui, Lari tá falando, temos muita intimidade já. Lari, eu acho que você já está no momento, né? Já está no momento. E eu sempre falo, como atrair o homem ideal, você talvez já tenha atraído o homem ideal para sua vida. Talvez você já esteja no momento de chegar para ele e usar aquele famoso recadinho que eu sempre passo para vocês. Já tá no momento, é chegar para ele e dizer:
olha, meu lindo, a gente tá se dando bem, mas já tô me apegando, as coisas já estão evoluindo, a gente já se conhece, já tem uma certa conexão. Então, a gente tem 3 opções. Quem lembra quais são as 3 opções aqui, que eu sempre falo? A gente tem 3 opções. Primeira, continuar do jeito que tá. Segunda, terminar o que a gente tá ficando. Terceira, começar a namorar. Continuar do jeito que tá, eu não quero. Qual você escolhe? Sem medo. E, meninas, eu já fiz isso 5 vezes. Apenas uma não deu certo. E na vez que não deu certo, o cara depois voltou atrás, eu já não queria mais, né? Não queria mesmo. Não foi brincadeira, não. Não foi pra fazer joguinho ou fazer mal, não. Não queria mesmo. Oi, Fernandinho. Que saudade. E a Lari tá dizendo aqui. Ele me trata super bem. Um ótimo cara. Demonstra que tem um relacionamento, mas no fundo fica dando de... Ah, Lari, ele tá dando de difícil. Olha, tem homens que passam 4 meses ficando com você, 5 meses. Você jura que já estão namorando, você começa a falar para suas amigas. E quando você fala em namoro, simplesmente ele corre. Quando você fala em namoro, simplesmente ele foge. Por isso que eu não sou a favor de passar 4 meses ficando com alguém. Gente, 4 meses ficando com alguém, a gente tem mais idade pra isso? Não, não tem mais idade pra isso. Meus últimos namoros, eu comecei a namorar com 5 dias, não, desculpa, 10 dias que eu conheci. O outro, a gente sequer ficou, a gente já foi namorar. E o último, meu atual namorado, futuro noivo, tô esperando o pedido dele. e meu marido, foram 15 dias. E todos fui eu que me posicionei. Sabe por quê? Se você esperar o cara, ele vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E ele não vai te pedir em namoro. Ainda mais se você estiver dando todos os benefícios de namorada pra um cara que você tá ficando. Ele não vai te pedir em namoro. Então vamos lá, corre, fala com ele e depois conta aqui pra mim, tá? Eu quero saber, me conta aqui como é que foi. Não tenha medo. Não tenha medo. Todas as vezes eu falei sem medo. E acabou que todas as vezes deram certo. Alguns falaram na lata, tá bom, a gente tá namorando. Alguns disseram, vamos esperar mais um pouquinho. Aí eu esperei um pouco. O prazo que eu estabeleci pra mim, eu não dei um prazo pra ele, porque também é muita pressão. Não deu prazo pra ele, eu estabeleci um prazo pra mim. Esperei até ele falar, mais ou menos 1 semana. E o outro, ele chegou simplesmente e disse... Não quero. Eu fiz, tá bom, então tchau. Aí 2 dias depois ele me chamou pra sair como amiga. E eu disse, como amiga eu não vou. E aí ele foi lá na minha casa e me pediu namoro. Olha que legal, foi o que eu fiz, eu me posicionei. E esse foi o que demorou mais, viu? 4 meses. Se eu tivesse levando essa história toda, levando, tinha dado 5 meses, 6 meses, 1 ano. O primeiro eu passei 1 ano e 4 meses namorando, ficando. Ele não me pediu namoro, porque eu esperei esse tempo todo. Meninas, aprendam a se posicionar. Não é o cara que tem que se posicionar em tudo. Não é o cara que sempre tem que falar tudo. Do jeito que ele quer, a hora que ele quer. Quando você exige que um cara pague todas as contas sempre, claro que eu falei das exceções. Quando você exige que o cara pague todas as contas sempre, ele vai se sentir no direito de decidir tudo sempre. É isso que você vai passar, essa imagem que você vai passar. Não é uma imagem de autoconfiança. Agora, se o cara tá te levando para lugares caros, você não tem condição de pagar, ok, deixa ele pagar, você pode até ter uma conversa com ele. Meninas, não tenham medo de se posicionar. Não tenham medo de falar. De jeito nenhum. Não tenham medo de falar nada que vocês sentem. Nada que vocês querem. Certo? Não tenham medo. De jeito nenhum. Eu vou voltar um pouquinho aqui para a pergunta que alguém fez, que eu digo depois eu respondo. Que era um pouquinho fora do tema, mas que eu vou responder mesmo assim. Isabelle, me diz se você tá aqui ainda, minha linda. O que fazer quando seu marido não lhe dá mais atenção e lhe trai? Isabelle, me responde se você tá aqui ainda, tá bom? Se você tiver, eu vou te responder, tá certo, linda? Coloca aqui nos comentários. Homem só aprende quando a mulher fala. Exatamente. A gente tem que se posicionar. Se vocês não falam, por que vocês esperam tanto do homem? Vocês querem que o homem fale tudo? Minha gente, aí também é injusto, né? Ó, meu Instagram, vocês vão ver, eu não falo mal dos homens. Eu falo, muitas vezes, como os homens pensam, como os homens agem. Mas o homem só vai fazer com você o que você deixar. Se você tá ficando com ele, se você não se posiciona, se você deixa, vai levando em banho-maria a vida inteira, ele não vai te pedir em namoro. Dificilmente ele vai te pedir em namoro. Agora, se você chegar e se posicionar, muitas vezes, desde o primeiro dia, eu sempre digo, desde o primeiro dia, você já disse que quer namorar. Não é com ele,
Mas você já diz que quer namorar, você já se posiciona. Pode ter certeza. Se ele sumir no outro dia, não é porque você falou isso. É porque ele ia sumir na outra semana. Ele ia sumir 2 semanas depois, que ficasse com você 3 dias, que já dormisse com você. Ele ia sumir do mesmo jeito. Então não vale a pena. Se você não quer demorar tanto pra começar a namorar alguém, então você se posicione. Fernandinho tá dizendo aqui, querem que adivinhe. Pois é, o homem não vai adiantar tudo não, viu? E nem adianta a gente falar nas entrelinhas, ficar... Ah, mas já demonstrei. Ah, amiga, mas tá danado. Será que ele não percebeu ainda? Não, pode ter certeza. Ele não percebeu. Ou se ele percebeu, ele tá dando de doido. E não vai nunca se posicionar. Tá certo? Então é isso, gente. A gente vai completar 1 hora de live. Geralmente eu passo mais de 1 hora de live. Mas hoje eu não tô aguentando mais minha garganta. Comecei tossindo. Tô tossindo muito. Mas eu tenho uma novidade pra vocês. Amanhã também vai ter live. E nós vamos falar de um tema muito importante. Por que seus relacionamentos nunca dão certo? Então, mesmo que saia do primeiro encontro pro segundo, pro terceiro, eu vou mostrar por que os seus relacionamentos não dão certo. Vai ser uma live muito importante, muito especial. Tem muita coisa boa que eu vou trazer pra vocês. Questões científicas, totalmente científicas, gente. Tudo que eu falo pra vocês aqui é estudado na psicologia, totalmente. E essa parte científica eu vou trazer pra vocês da melhor maneira que vocês entendem, certo? Ah, a Isabelle tá aqui. Pronto, vamos lá, gente. Não vou encerrar a live agora, não. Isabelle tá aqui. Eu não falei ainda, Isabelle. Eu só perguntei se você tava pra eu poder te responder, certo? Olha só, gente. Isso daqui é o que acontece depois do primeiro encontro, depois que a gente começa a namorar e depois que a gente casa, né? Talvez já tenha acontecido com alguns de vocês. Eu tô só procurando a pergunta de Isabelle aqui. Novamente. Acho que eu já passei. Eu sei que Isabelle falou que é casada. Ai, gente. Qual foi? Eu acabei de falar pra você. O que fazer quando seu marido não lhe dá atenção e lhe trai? Minha linda, é o seguinte. O que fazer quando o seu marido não lhe dá atenção e lhe trai? A traição é um tema muito polêmico. É muito complicado a gente julgar uma pessoa que trai baseado na psicologia. Mas o mais importante aqui não é ele, Isabelle. O mais importante aqui é você. O mais importante é você se posicionar na sua vida. Por que você precisa continuar com esse cara? Por que você precisa continuar com um cara que não te dá atenção e ainda te trai? E outra, qual tua responsabilidade nisso? Não é tua culpa, tá? Os homens adoram culpar as mulheres. Ah, mas eu lhe traí porque você não me dava atenção mais, você não fazia mais isso, não fazia mais aquilo. Os homens adoram falar isso, quando na verdade não é, tá? Mas qual a tua responsabilidade nisso? A primeira traição foi aceita. E a segunda, por que foi aceita? E a terceira, por que foi aceita? Por que você continua nessa situação? É porque você depende financeiramente dele? Isso é uma questão muito importante. Quando as mulheres dependem financeiramente do homem, às vezes é muito difícil sair, realmente. Muito difícil sair daquela relação. É muito difícil até a gente julgar alguém assim. Mas, o que te faz? O que te mantém nessa relação? Uma relação que um cara que não te dá atenção, uma relação de um cara que te trai. Vocês sabiam que casais, quando existe traição e eles procuram terapia de casal, porque o cara se arrependeu, porque ele contou à esposa, porque a esposa descobriu e ele quer continuar no relacionamento e a esposa consegue perdoar. Vocês sabem que ele tem que passar o resto da vida deles, se eles quiserem continuar com aquela pessoa, passando segurança pra ela, pra que ela fique com ele, para que as coisas deem certo. Ele precisa passar o resto da vida dele, como a gente fala na teoria dos esquemas, reparentalizando. Trazendo para aquela mulher toda a segurança de que ele nunca mais vai traí-la. Isso é muito importante, minha gente. É muito importante. Então, assim, eu não sei da sua história toda, Isabelle. Não sei exatamente o que aconteceu. Acho que a gente já conversou, né? Um tempinho atrás a gente já conversou. Acho que sobre o teu casamento também, pelo direct. Mas você precisa, a primeira coisa que você precisa se fortalecer é entender que você não precisa estar num relacionamento onde você não é respeitada, porque a gente pode até escolher um homem que ronque ou um homem que não ronque, a gente pode até aceitar um homem que ronque, a gente pode até aceitar um homem que não trabalhe tanto, a gente pode até aceitar
um homem que não seja tão família, quando você tem esses valores, mas um homem que não respeita a gente não pode. Isso tem que ser algo inegociável. Homem que não respeita a gente tem que ser algo inegociável, tá certo? Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vai ter um evento totalmente gratuito, 100% online. O mapa para atrair o seu homem ideal. Tô convidando vocês, se inscrevam. É totalmente gratuito, gente. Se inscrevam aqui. O link tá na minha bio, aqui em cima, tá? É só ir lá e se inscrever. 7, 9 e 11 de novembro. Vai acontecer esse evento que eu tô preparando. Eu e minha equipe, com muito carinho, com muito cuidado. Tenho certeza que vocês vão aprender muito. E lembrando que amanhã tem live novamente. Amanhã, às 8 horas da noite, 20 horas, estaremos aqui. Quem chegou agora, infelizmente, perdeu boa parte da live. A gente vai jogar essa live para o YouTube, tá? Nem todas as lives vão ficar no Instagram. A gente vai jogar para o YouTube, meu canal Morgana Andrade. E amanhã a gente vai falar o tema da live, tá aqui. Por que seus relacionamentos nunca dão certo? Amanhã você vai descobrir exatamente onde é que você tá errando. Por que esse relacionamento nunca dá certo? Até o fica não dá certo. Mas morre até o primeiro encontro não deu certo dessa vez. O que é que acontece? Por quê? Amanhã eu vou trazer tudo baseado em ciência. Vão lá, gente. Acabou essa live. Vão lá, se inscrevam. Se inscreve aqui, ó, em cima, o link na bio. Totalmente gratuito, totalmente online, no seu conforto de casa. Você vai aprender o mapa para encontrar o seu homem ideal. O mapa para atrair o seu homem ideal, na verdade. Você não vai precisar nem procurar. Você vai só encontrar. Porque você vai aprender a atrair esse homem. Tá certo? Então é isso, meninas. Boa noite. Vejo vocês amanhã. Eu quero ver quem vai estar aqui amanhã, tá? Se o pessoal for participando muito, eu posso até lançar um desafio, dar uns prêmiozinhos pra vocês, hein? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Vamos lá. Participem, fiquem todos com Deus e até amanhã, tá? Beijo!